secretariando aqui a presidência. Estão presentes os deputados Chico Leite, Jaqueline Roriz, Rádio Massu, Aguinaldo de Jesus, futuro conselheiro do Tribunal de Contas, deputado Benedito Domingos, deputada Eurides Brito, deputado Rogério Ulisses, eu, havendo expediente sobre a mesa, solicito a deputada Jaqueline Roriz que proceda à sua leitura. Um requerimento, deputado Paulo Tadeu. 14 indicações, deputado Batista das Cooperativas. 2 indicações, doutor Charles. Ata sucinta da 29ª sessão ordinária, dia 15 de abril de 2010. Ata sucinta da 10ª sessão extraordinária de eleição indireta para governador e vice-governador do Distrito Federal. Vossa Excelência não pediu, mas eu tomo a iniciativa de dar as duas Peço que o atas senhor leia como e dê lida e data aprovadas. aprovada. Só assim a rúbrica. Vamos dar início. Primeiro, a deputada Jaqueline Roriz vai fazer a chamada, depois que assinar as atas aqui, dos senhores e senhoras parlamentares. Perdão. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Ausente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Charles. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai de licença. Deputada Eurides Brito. Presente. Deputado Geraldo Naves. Presente. Deputada Jaqueline Roriz, presente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Aí? Presente. Deputado Pedro do Ovo. Ausente. Deputado Rádio Massu. Presente. Cadê? Votou. Ah, tá. Deputado Wilson Lima, né? Não é aqui. Tá. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Doze presentes. Vamos dar início ao comunicado de líderes, chamando para fazer uso da palavra o deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Melhor ficar calado. Deputado Paulo Tadeu. Abre mão. Deputado Regufe. Com a palavra o deputado Regufe no comunicado de líderes. No caso, o líder do PDT.
Bora, como é que faz aqui, ó? Ei. Aperta o trem aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho nessa tarde parabenizar a nossa cidade. Eu não nasci em Brasília, mas posso dizer que, infelizmente, vim para cá pequeno, com 9 anos de idade. Meu pai era um oficial da Marinha e veio transferido para o Distrito Federal. E desde então, Brasília ficou a minha cidade. Então eu me considero brasiliense de coração, porque foi aqui que eu cresci, é aqui que eu tenho os meus amigos, é aqui que eu construí a minha vida. Foi a cidade que me deu todas as chances de ser quem eu sou hoje, uma pessoa decente e honrada. Estudei na Universidade de Brasília, me formei em economia e depois jornalismo. Foi a cidade que me deu todas as chances que eu tive na minha vida. E eu tenho obrigação com essa cidade de, além de parabenizá-la pelos seus 50 anos, de fazer uma discussão do que serão os próximos 50 anos de Brasília. E que papel um governo pode ter nesses próximos 50 anos? Não se faz uma cidade apenas com governo. Depende muito da sociedade também. Mas o governo tem um papel. E é esse papel que eu quero discutir. Qual é o modelo de governo que nós queremos para os próximos 50 anos? A primeira coisa, eu quero uma cidade que cresça de forma ordenada, que tenha a sua expansão urbana feita de forma ordenada, de forma planejada, sem com que a sua expansão urbana prejudique a qualidade de vida dos moradores da cidade. A expansão urbana tem que zelar pela qualidade de vida dos moradores da cidade, não por interesses da especulação imobiliária desse local. Segundo lugar, eu quero que um governo devolva serviços públicos de qualidade, concentre os seus gastos nas áreas precípuas de onde o Estado tem que investir o dinheiro do contribuinte, que é na educação, na saúde e na segurança pública. Que o Estado concentre os seus gastos nessas 3 áreas e se preocupe com a atividade fim do Estado, que é devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte. E não corroer o dinheiro do contribuinte com a própria máquina do Estado. Além disso, nós temos problemas sérios de trânsito. Temos problemas de infraestrutura em várias cidades do Distrito Federal. Isso precisa ser também saneado pelo Estado. É papel do Estado fazer isso. Eu, numa cidade que é tão estereotipada como a cidade dos políticos, e que Brasil afora é muitas vezes achincalhada, eu quero dizer que Brasília é muito mais do que apenas uma cidade administrativa. Brasília tem vida econômica própria. A maioria da população do Distrito Federal não tem absolutamente nada a ver com política. E que não merece ser achincalhada. Eu penso que a discussão dos próximos 50 anos, deputado Milton Barbosa, que preside essa sessão, é a discussão que eu penso que esse poder deve fazer. Porque o que está em jogo é o futuro da nossa cidade. É não deixar que tenham construções em áreas onde tem nascentes, numa cidade que tem um esgotamento de recursos hídricos. É não deixar que surjam áreas habitacionais onde já há um esgotamento do trânsito. Isso é zelar pelo futuro da nossa cidade. Isso é zelar pela qualidade de vida do futuro da cidade. Eu quero dizer parabéns a Brasília e dizer que eu tive muito orgulho de servir essa cidade nos 3 anos, 3 meses e 20 dias que eu tive até o dia de hoje. E vou assim continuar até 31 de dezembro desse ano, que foi o meu compromisso com meus eleitores. Quero dizer
que, por mais romântico que pareça, eu acredito senhor presidente, que por mais romântico ou piegas que pareça, eu acredito que as coisas vão mudar quando cada um fizer a sua parte. Foi o que eu tentei fazer e que eu fiz com muito orgulho nesse meu mandato, para servir a minha cidade. Cumpri todos os compromissos de campanha que constavam daquele panfleto de campanha, adotei no meu gabinete todas as medidas que propus como projetos, fiz várias discussões sobre o futuro dessa cidade, apresentei vários projetos, cumpri o meu compromisso com quem me colocou aqui. Fiz a minha parte, cumprindo todos os compromissos que constavam naquele panfleto de campanha. Eu espero que essa casa faça essa discussão da Brasília que nós queremos e do que será os próximos 50 anos e que papel o governo dessa cidade pode ter nesses próximos 50 anos. Porque não vai se fazer apenas, não é responsabilidade apenas do governo, mas também da sociedade. Mas o governo também tem que fazer a sua parte e dar uma contribuição no sentido de colocar um rumo do que deve ser a nossa cidade nos próximos 50 anos. E o objetivo principal tem que ser, na minha opinião, a melhora e a manutenção da qualidade de vida dos moradores do Distrito Federal. Esse tem que ser, na minha opinião, o grande objetivo dessa discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Regufe. Eu vou chamar para fazer uso da palavra a deputada Jaqueline Roriz, pelo PMN. Senhor presidente, senhoras, senhores. De um espanhol chamado Baltasar de Gracián, que diz que as paixões são os humores da alma e qualquer excesso indispõe a prudência. Eu, quando sou muito apaixonada por um tema, eu cometo muitas imprudências. E acredito que isso vem porque nem todos têm os mesmos valores que você tem. Alguns se vendem, alguns se compram. E quando eu vejo isso acontecendo, me causa tamanha indignação, e aí eu não consigo agir com a prudência devida. Estar nessa tribuna é um grande orgulho. Os acontecimentos dos últimos dias me levaram a grandes reflexões. A busca por valores é um paradigma em minha vida. Sou um ser humano, como as senhoras e os senhores, e cometo erros. Mas jamais deixo de pautar-me no caminho que minha mãe me ensinou. O caminho do amor, da harmonia, do entendimento, da compreensão. Pauto pela sobriedade de meu pai, que a todos os momentos me incentiva a continuar na vida pública. Continuarei, sim, pois meu sonho de estar em uma política voltada para os valores de servir continuam inabaláveis. Sinto um enorme prazer em compartilhar um mandato com o deputado Milton Barbosa, com o deputado Raimundo Ribeiro, com o deputado Paulo Roriz, com o deputado Regufe e alguns outros. Tive o prazer de conversar esses dias e de conhecer mais profundamente o caráter e a sensatez, a correção do deputado Wilson Lima. Ele não está aqui, mas eu acho que a história do DF está marcada na vida dele. Ele se comportou com retidão de caráter, portou dignamente num processo dessa eleição indireta. Ele é um vencedor. Eu tenho orgulho de ter dado meu voto a ele. O novo governador do DF, Rogério Rosso, que tempos atrás já tivemos conversas, desejo toda a sorte, que Deus o abençoe e que o ilumine, para que ele consiga se desvencilhar dos compromissos que ele sabe que ele não vai poder cumprir. E governe voltado para melhorar as condições de vida do povo do Distrito Federal.
Sei que é um homem capaz. Tenho plena convicção que pode surpreender e realizar um governo voltado para a sociedade, e não para pessoas ou partidos políticos comprometidos nesse processo. Controlar o emocional entre o racional é tarefa árdua, requer aprendizado, requer sabedoria. Nesses dias, eu alternei momentos de pura indignação, de exposição meramente emocionais, de desabafo, de descrença, mas Deus me iluminou e mostrou que a minha dedicação é servir. E o meio que posso melhor servir aos outros nesse momento é estando na política. Novas batalhas travaremos nos próximos meses. Reflexão e prudência são palavras que nortearão a vida de muitos deputados e deputadas desta casa. Estamos juntos para construir uma Brasília melhor. Muito obrigada. Obrigado, deputada Jaqueline Roriz. Para fazer uso da palavra, eu chamo o deputado Alírio Neto. Não se encontra. A deputada Eurides Brito. Não, abre mão. Líder do PMDB. Comunicado de parlamentares. Deputado Regufe. Abre mão. Deputada Eliana Pedrosa. Não está. Deputado Paulo Tadeu. Líder do PT. Aliás, parlamentar, já foi. Chico Leite. Comunicado de parlamentares. João Batista. Deputado Chico Leite. Presidente, colegas parlamentares, hoje, dia 20 de abril, é importante que façamos uma homenagem à nossa capital tão maltratada. A ideia da construção de uma nova capital para o Brasil, que remonta, Vossa Excelência sabe, ao século XVIII, esteve prevista nas cartas, sabe o deputado Ribeiro, de 1824, 1930 e 1946, concretizou só em 56, quando o recém-empossado presidente Juscelino Kubitschek, atendendo às disposições do plano de metas, faria públicas as regras para o concurso que elegeria o projeto urbanístico. Dentre 26 concorrentes, o projeto do arquiteto Lúcio Costa venceria o concurso, ao apresentar a única proposta, no entendimento daquele júri, condizente com a capital do país. De um traçado simples, seria projetar a cidade onde se instalaria a capital do futuro. A construção da nova capital, deputado Regufe, continha, portanto, uma perspectiva notadamente econômica, por meio do fortalecimento das ligações entre o centro econômico mais dinâmico, localizado no Sudoeste, e as demais regiões do país. Além disso, marcava uma nova era de modernização de um país, deputado Geraldo Naves, até então agrário. O ideário modernista encontrou território fértil no projeto e não se conteve em pensar uma nova cidade. Para os modernistas, deputado Benedito, a perspectiva de materialização de seus ideais simbolizava, em termos tanto arquitetônicos quanto urbanísticos, a construção, na realidade, de uma nova nação. A arquitetura e o projeto urbanístico de Brasília transformaram-se num símbolo do modernismo no mundo, algo inédito, absolutamente inédito até os dias atuais. Consolidada a nova capital, tornava-se urgente protegê-la, o que resultou na inscrição de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. A preocupação da Unesco era com a proposição urbana e arquitetônica original. Por isso, a cidade foi tombada de forma inovadora, a partir das 4 escalas que expressavam
às funções ou necessidades consagradas pela Carta de Atenas: habitação, trabalho, cultura e circulação. Brasília é a única cidade, deputado Paulo Roriz, construída no século XX, tombada como patrimônio mundial. Um orgulho para pioneiros, candangos e a crescente geração de brasilienses, que pela primeira vez já representa a maioria dos moradores do Distrito Federal. Pelo menos essa comemoração nós podemos fazer. Se não temos outra, temos essa pelo menos. Em seus 50 anos, a cidade assistiu a golpes militares, repressão, tanques de guerra na Universidade de Brasília, eu estava lá, impedimento de presidente da República, mas também a volta da democracia, a conquista da autonomia política local, a eleição de parlamentares distritais e de um governador por seus próprios moradores de forma direta e democrática. Consolidada, a cidade acordou do sonho. Ao contrário do que afirmam alguns, deputado Rogério Ulisses, Brasília não é uma ilha. Cumpridos os pressupostos iniciais, é preciso que atentemos para isso, de integração do território, esse era um dos objetivos, desenvolvimento econômico da porção central e modernização. Paralelamente, a cidade passou a conviver com problemas comumente observados nas demais cidades brasileiras. Para o urbanista Lúcio Costa, cerca de 1/3 dos trabalhadores deveriam retornar aos seus estados de origem. Os demais seriam empregados nas atividades agrícolas da região do entorno do Distrito Federal e outra parte serviria à administração federal. Não foi, deputado Raad, o que aconteceu. Durante as obras da construção da cidade, já havia uma multidão de trabalhadores vindos de diversas partes do país, acumulados em alojamentos e invasões, enquanto levantavam em ritmo acelerado os prédios da nova capital. Na chamada invasão do IAPI, já residiam cerca de 50 mil brasileiros, levados para a primeira cidade, Taguatinga, ainda em 1958, 2 anos antes da inauguração da nossa capital. Após Taguatinga, foram criados o Gama, Sobradinho, Ceilândia, também para abrigar famílias oriundas das invasões que não paravam de se formar devido aos intensos fluxos migratórios que chegaram a proporcionar um crescimento populacional de quase 100% ao ano. Entretanto, os novos núcleos urbanos foram criados em áreas muito distantes do plano piloto, dispersas por 40 quilômetros do centro, separadas por zonas rurais, amplos espaços verdes e estradas-parques. Sendo assim, milhares de trabalhadores não tiveram acesso a uma parcela de espaço na cidade que ajudaram a construir, muito embora a intenção explícita de Lúcio Costa tenha sido a de não segregar. As contradições, originariamente planejadas desse modo, não foram implantadas em sua totalidade. Por um lado, a Brasília projetada pelo urbanista não abriga os 500 mil habitantes, limitando-se a um pouco mais de 340 mil, segundo dados de 2004. Isso se somado a todos os núcleos urbanos mais próximos. Lagos Sul e Norte, Candangolândia, Cruzeiro e o setor sudoeste, que integram o chamado perímetro da área tombada. Por outro lado, tal modelo de ocupação territorial criou vazios urbanos e cidades dormitórios, com infraestrutura e equipamentos deficientes e baixíssima ocupação laboral. O custo social para os habitantes dos núcleos urbanos periféricos, sem dúvida, foi e continua sendo considerável. Enfrentam viagens longas, cansativas e caras para trabalhar e utilizar equipamentos não disponíveis nas regiões administrativas. Embora abrigue, e veja a contradição, deputado Benedito, embora abrigue apenas 9,5% dos habitantes do Distrito Federal, a Brasília pensada concentra cerca de 70% dos empregos formais. Era disso que o PEDOT deveria ter tratado. Além dos equipamentos públicos e comunitários hospitalares,
de lazer e esporte que faltam nas demais regiões administrativas. Eu explico. O sujeito tem que vir das cidades para o plano piloto para trabalhar. Essa concentração, ela faz com que nós tenhamos problemas sérios de áreas de estacionamentos, por exemplo, e evidentemente exigiria de nós um melhor planejamento de transporte. Bom, as condições de transporte coletivo e de mobilidade urbana são das piores do país, deputado Paulo Roriz. Dispersa, embora se concentre em uma região com relevo plano, nós temos essa vantagem. A mancha urbana do DF possui um dos maiores índices de passageiro por quilômetro quadrado, o chamado IPK, do país, devido às enormes distâncias e os vazios provocados pela dispersão. A materialização física e social da nova capital foi marcada, desse modo, por um contraste entre a qualidade de vida concentrada no centro, o plano piloto, uma das melhores do país, e a fundação de núcleos urbanos dispersos, afastados dos benefícios que a cidade proporciona, disponibilidade de empregos, equipamentos públicos, etc. Trata-se de um modelo que ocorreu, na realidade, em grande parte do país. Um modelo de desenvolvimento que privilegiou certas regiões em detrimento de outras. Concentrou riquezas e oportunidades e gerou, em contrapartida, favelas, violência e desigualdade. Como evitar que tal modelo fosse reproduzido em uma cidade recém-criada, se continuamos a conviver com miséria e desigualdade no restante do país? Tal conjuntura caminhou lado a lado com a política local, que soube manejar as peças do jogo, aqui digo jogo entre aspas, e utilizar necessidades e interesses a seu favor. Núcleos periféricos carentes tornaram-se redutos de medidas populistas. Novas cidades dormitórios foram criadas para retroalimentar a cooptação política dos mais humildes. Criou-se, permita-me, deputado Batista, um modelo de gestão comprometido com a sua própria perpetuação, pautado na corrupção e no fisiologismo, que foi, lamentavelmente, bem sucedido até recentemente. A criação de novas cidades dormitórios, aliada à grilagem de terras públicas, em grande maioria terras públicas e rurais, resultou em danos ambientais e sociais de difícil mensuração, permita-me dizer. Terras públicas foram entregues a grileiros, que enriqueceram e transferiram os custos para toda a sociedade, que hoje arca com investimentos milionários para a captação de água em Goiás, a área reservada para a implantação da futura barragem de São Bartolomeu, terras pertencentes à União, foi completamente grilada, deputado Geraldo Naves. O Cerrado agoniza com o modelo de expansão horizontal em voga. Tal modelo político, deputado Regufe, patrocinou sua manutenção no poder, empregando como moeda de troca a própria cidade, na face da grilagem, do patrimonialismo, do uso eleitoreiro de programas habitacionais, tendo como resultado o aumento da violência, da marginalidade e da desigualdade social. Segundo a ONU, em relatório divulgado em março de 2010, agora pela imprensa, Brasília, eles dizem Brasília, na verdade é o DF, é uma das cidades mais desiguais, de um dos países mais desiguais do planeta. Aqui, infelizmente, o abismo entre as condições de vida dos mais pobres e mais ricos é mais profundo em comparação à grande maioria das cidades brasileiras. Veja a contradição nos 50 anos. O Distrito Federal, e aí me permita, meu presidente, demorar-me, porque acho que nós precisamos um pouco de debates nessa casa, meu presidente. Nós temos embates, precisamos de debates. Precisamos discutir a cidade que desejamos. Todos dizem que a cidade que queremos é diferente. Há alternativa, nós precisamos debater sobre essas alternativas com estatura, com altivez, sem que isso possa se refletir apenas da disputa do poder.
O Distrito Federal conta, meu presidente, atualmente com mais de 2,5 milhões de habitantes espalhados pelos seus 5.789 quilômetros quadrados. Se somarmos a população que compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, a RID, que atualmente ultrapassa 1.100.000 habitantes, teremos uma mancha urbana contínua de mais de 3,5 milhões de pessoas. Que, deputado Benedito, sempre foi muito preocupado com o entorno, eu fui à audiência promovida por Vossa Excelência, mais de 3,5 milhões de pessoas que circulam, trabalham, utilizam os recursos naturais e os serviços públicos locais. É essa conjuntura que devemos enfrentar para os próximos anos. Uma população que ainda cresce em ritmo superior à média nacional, que necessita de moradia, emprego, transporte, educação, segurança, saúde, lazer e cultura. Tudo isso atrelado, deputado Rogério Ulisses, à preservação do meio ambiente, como condição indispensável à manutenção de adequadas condições de vida. A cidade carece, sobretudo, na nossa modesta avaliação, deputado. Pois não, presidente. Mas eu vou dar a Vossa Excelência mais 3 minutos, porque eu também estou interessado no seu discurso, deputado Chico Leite. Muito obrigado, presidente Muito Milton. bom. Obrigado pela paciência de Vossa Excelência e pela compreensão. Me parece que nesse momento do aniversário, a melhor forma de festejar é debater sobre a cidade. Debater com franqueza e honestidade, sem disputas pequenas. Bom, a cidade, como disse, presidente, me permita, carece, sobretudo, de gestores modernos capazes de corrigir as distorções do passado e projetar a capital do país para o futuro grandioso pensado por seus idealizadores. Atualmente, presidente, são notórios os problemas de congestionamento do DF, devido em grande parte à gênese de seu território. Ao contrário do que muitos imaginam, o território do DF não contou com adequado planejamento, muito embora Brasília, diga-se, plano piloto, tenha sido um modelo de planejamento e organização urbana. Como visto, quase 70% dos empregos formais estão aqui, que concentra apenas 9,5% da população, com tendência à queda. Vossa Excelência tem notado o afastamento de grande parte, inclusive da classe média. Pois bem, uma moderna administração deve aliar a criação de oportunidades fora dos eixos centrais a investimentos maciços em transporte de massa, a exemplo do que vem ocorrendo nas grandes cidades em todo o mundo. Para a quarta maior região metropolitana do país, o DF é a quarta maior região metropolitana do país, devemos pensar em transporte de massa limpos, rápidos e acessíveis, que integrem a cidade e diminuam a dependência de soluções individuais. No ano do cinquentenário, a cidade ainda não dispõe de um plano diretor de transporte, presidente Milton Barbosa, que integre o território e melhore as condições de mobilidade da população. É importante também que a regularização de ocupações do solo estabeleça claramente uma linha divisória a partir da qual o processo de ocupação irregular seja absolutamente estancado. Atualmente, cerca de 1/4 da população do Distrito Federal vive nos chamados condomínios, o que reforça com a parcimônia de Vossa Excelência, o que reforça a tese de que a regularização desses parcelamentos, presidente, é fundamental para que a lógica anterior de acesso ao solo, baseado na soma da informalidade com a esperteza, seja definitivamente rompida. Os novos gestores devem estar comprometidos com a transparência, com a democracia participativa, que deve ser ampliada e fortalecida, tornando-se um instrumento poderoso contra a corrupção que marcou definitivamente administrações passadas e envergonhou toda a sociedade local. Torna-se fundamental desse modo, deputado Rádio, respondermos de forma propositiva a tantos desafios, de forma a reinaugurarmos a cidade, que deve ser mais justa para com o conjunto da população e mais organizada, modelo de boas práticas de políticas públicas e de gestões públicas modernas e progressistas. Para tanto, é preciso romper com o modelo em voga até então,
e passar a recente história política do Distrito Federal definitivamente a limpo. Eu diria, deputado Rogério Ulisses, que a Brasília sonhada de JK deve ser muito mais do que o centro político de decisões do país. Deve ser um exemplo de gestão e competência administrativa e política para todo o país, capaz de enfrentar os desafios postos pela consolidação do seu território e pela modernidade. Presidente, ao invés de debater sobre a eleição, aliás, indireta, que nos deixa a todos sempre com uma sensação de incômodo de ilegitimidade, ao invés de debater sobre as disputinhas pequenas, intestinas, umbilicais tão somente, chegou a hora de nós nos preocuparmos para muito além de cargos ou de contratos, para muito além de acordos ou de conchavos, de nos preocupar com a capital do país que escolhemos para viver e criar nossos filhos e, fundamentalmente, a cidade que realmente queremos. Não adianta que queiramos uma cidade e preguemos outra, e que divulguemos outra, ou que tenhamos uma prática para a construção de outra. É preciso que digamos, com honestidade, qual é a cidade que desejamos e façamos refletir isso em nossos votos, em nossas manifestações. Eu quero dedicar essas palavras, sei que cansativas, a Brasília, a capital, a cidade que amamos e que desejamos, presidente. Muito obrigado, principalmente muito obrigado pela paciência de Vossa Excelência. Parabéns, deputado Chico Leite. Eu chamo Vossa Excelência para assumir a presidência e vou fazer uso da palavra. Vossa Excelência é o deputado mais antigo que está na casa e com conhecimento e laço suficiente para conduzir os trabalhos. Muito melhor do que eu. Palavra do deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, senhora deputada Jaqueline Roriz, deputados Benedito Domingos, meu professor, os tempos de Itaguatinga, Rade, Regufe, Paulo Roriz e Rogério Ulisses, que a deputada Jaqueline já tinha me referido. Houve uma disputa política no sábado para a eleição do novo governador. Foi eleito legitimamente o deputado, aliás, o deputado, suplente deputado Rogério Rosso e a deputada Jaqueline Roriz, e Feliz Long Pereira da Silva, minha amiga, também, né, numa coligação PMDB-PT. O governo eleito, portanto, é do PMDB e do PT. Até porque há um argumento inexorável que esta eleição está dando lastro para uma coligação que virá aí em outubro. Então eu queria parabenizar os novos partidos que integram o governo, PMDB e PT. Não há como separar as duas coisas. Por mais que se esforce em fazê-lo, não há outra compreensão do fato. Digo isso porque estou vendo e ouvindo nas cidades comentários tais, e quando se chega nos militantes do Partido dos Trabalhadores, e até mesmo em alguns parlamentares, há um estrilamento geral. Não temos nada com esse governo, não. Negativo. Tem porque teve um acordo. E não é demérito ter, não. Qual é o problema? Não houve uma junção, uma articulação política, tendo em vista o pleito de outubro. Qual é o problema? Negar. Eu ouvi um parlamentar dizer aqui ao deputado Tadeu Filipelli, será, evidentemente, visto como um primeiro-ministro. Porque foi ele que formatou todo o entendimento e nada se fará sem o deputado Tadeu Filipelli.
é outro argumento também inexorável. E repito, e não é demérito isso. Negar isso é negar a clareza do sol. Eu estou dizendo isso como observador, como uma pessoa que mora em Brasília há 49 anos, 2,50 que Brasília tem, e tenho visto essas práticas sovinas de se negar o óbvio, de se negar o evidente. Não tem que negar, não. Esse fato é verdadeiro. Negar, como estão querendo negar, que o deputado Tadeu Filipelli, um grande engenheiro, foi secretário de obra quase os 15 anos do governo Roriz, negar que ele não vai ter influência no governo? Não façam isso, porque desacredita-se mais os homens públicos, principalmente os do parlamento. Não se pode negar. E eu vi aqui um membro do Partido dos Trabalhadores dizendo ao deputado Tadeu Filipelli que tinha interesse numa determinada administração regional devido a um projeto do governo federal. Ora, mas só vale para pedir espaço e não vale para você assumir uma situação política? Que isso? Vamos falar sério, Brasília já não merece esse tipo de prática, não. Eu disse um tempo desse, que nestes 3 anos eu estou aprendendo aqui, estou vendo, estou aprendendo muita coisa aqui, daquilo que não se deve fazer. Olhar para um candidato de um partido e dizer, você vai ser o candidato do meu partido, eu tenho 2 votos. E chega aqui, o cidadão não tem nenhum voto no partido dele. Essas práticas desmerecem a política. Todas. Como desmerece também, você está reunido com um grupo, olhando no olho do cidadão, jurando amores a ele, como juraram ao deputado Wilson Lima. Teve um que ligou para ele, Wilson, eu vou votar em você, porque eu vou votar por Brasília. Eu e o deputado tal. Chegou aqui e fez o contrário. Se vai fazer o contrário, chega e diz, Wilson, não dá mais. Você vai perder. Como nós chegamos para ele, eu principalmente disse, olha, Wilson, retira a candidatura que você vai perder. Mas ele manteve. E eu, como fiz um compromisso com ele, de coerência, e sobretudo de decência, digo, se você botar sua candidatura, se você tiver um voto, você não pode votar, esse voto será meu. Teve 4. Estou falando isso, gente, que a crise é grave. A crise é grave. E quando você vê essas coisas, aí diz, não, política é para profissional. Que profissional? Que tipo de profissional é esse? Não dá para entender. Eu faço isso, não estou censurando ninguém absolutamente, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas faz de tal forma que não deixe a sua situação sob suspeita. Eu tenho recebido ligações, as mais variadas. Quer dizer, olha, parabéns pela sua coerência. Parabéns. Se o Wilson retira a candidatura, poderia, como fez o deputado Hadi, que disse, olha, eu tenho minha dúvida, eu vou me abster. Tudo certo. Foi uma disputa política, sem dúvida, não há problema nenhum. Né? Eu queria fazer essas observações porque tenho aprendido aqui nessa casa como não se deve fazer as coisas. Eu não faço. Não contem comigo. Se eu disser para você, vou com você para a cova, eu vou, não vou só a beirada, não. Eu vou junto. Talvez esteja aí. Agora, desejo ao deputado Rogério Rosso e ao deputado Tadeu Filipelli, que na realidade serão os comandantes do governo, muito boa sorte. Brasília
precisa de sossego. Agora precisa, como o deputado Rogério Rosso disse aqui, colocar as coisas nos trilhos. Eu ouvi dizer que vão fazer uma revisão em todos os contratos. Tomara que faça. Estou torcendo. Estou torcendo, estou falando pela segunda vez, que faça uma revisão também naquele projeto, aliás, naquele processo, naquele convênio que existe com uma secretaria e o Ciago. Quando aquele cidadão foi preso no Buritinga, porque ia levar 104 mil reais para alguém. Ou se transportava. Se aquele dinheiro é daquele contrato, esse contrato tem que ser reduzido imediatamente em 104 mil reais. Tem que ser. Ou tem que fazer a coisa com seriedade, fazer de conta que vai fazer, não. Faça uma revisão de tudo. Tudo. Vejam as obras paradas. Quase todas estão paradas. Verifiquem o porquê. Acredito, como a Secretaria de Obras volta novamente às mãos do deputado Tadeu Filipelli, que ele olhe para isso. Que ele olhe para isso. A primeira coisa que você deveria fazer, em termos de Vila Olímpica, era revogar o contrato daquela empresa lá que está construindo a de Ceilândia, que foi a primeira a ser lançada e até hoje não conseguiu. Que o deputado Tadeu Filipelli não se esqueça das cidades. Não se esqueça dos condomínios, principalmente aqueles que estão aí dependendo de licitação da Nova Cap, e elas não andam. O dinheiro, o ex-governador Arruda assinou um convênio com a Caixa e o dinheiro está aí. É preciso saber por que não sai. Será que estão aguardando o quê? É preciso que ele não esqueça das pequenas obras de cidade, das quadras de esporte, das calçadas, dos pontos de encontros comunitários que tem 100 para fazer e está na secretaria dele. A pessoa que cuida lá, foi ele que indicou. E eu digo isso porque eu me lembro quando eu era administrador de Ceilândia, e a Ceilândia estava em conflito com o antigo governador. E eu verifiquei o que poderia ser feito. E lá, foi-se lá, o ex-governador Joaquim Rouri, junto com o deputado Tadeu Filipelli, secretário de Obras, e lançaram a reforma, a revitalização de 82 quadras de esporte. Eu dou um pirulito se alguém me disser quantas quadras foram revitalizadas. Eu tive que revitalizar todas elas, eu pessoalmente, porque fiz uma parceria com os empresários, que não foi feito. Então há uma diferença de estilo. Não é só fazer grandes obras. Eu, em 4 anos que eu fui administrador regional, não recebi uma obra nas cidades que eu administrei. Uma só. E é preciso continuar essas obras que digam respeito ao cidadão lá no final da linha. É só pegar os orçamentos aqui, o orçamento daqui, e verificar as pequenas obras que tem para fazer. Porque as comunidades querem isso. É preciso que se olhe para a saúde com outros olhos. Outros olhos. A saúde, todo mundo está dizendo, não sou eu que estou dizendo agora não, é um escândalo. Não é escândalo, não estou falando de corrupção não. É um escândalo na prestação de serviços. E não é culpa dos profissionais que estão lá, não. A culpa é do modelo e da gestão. Eu ouvi dizer que a nova equipe vai visitar os hospitais. Gente,
Tenha paciência. Esse filme nós já vimos 300 mil vezes. Apressa uma forma de comprar remédio. Ah, mas não pode, contrato de emergência, como foi dito aqui ontem, que não vai ter. E os remédios, como é que ficam? Olha, gente, administrar é arrostar antipatias. Não vão querer agradar a todos, não. Não há, conforme dizia Anatole France, não há governo popular, não. Governar é descontentar. Que descontentem. Mas façam as coisas. Parem de tergiversar. Quando eu digo parem, eu não estou me referindo a esse governo que assumiu ontem, não. Não estou dizendo isso. Agora, é preciso ter um pouquinho de sensatez. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Olhem para a segurança. Olhem para os efetivos da segurança, que são pequenos, e não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Todos os governos. Todos. Agora, no momento que nós vivenciamos, é você selecionar o que tem que fazer para manter a máquina funcionando. E o resto, amigo, que vier, vem no lucro. A partir de julho, tenho certeza que não há mais governo. É outro processo, processo eleitoral. E é preciso, foi dito aqui, tem uma carta que eu tenho, Carta de Brasília, assinada por vários partidos, pugnando pelo não uso da máquina em favor daquela candidatura. Foi isso que exigiram o deputado Wilson Lima e exigiram do deputado Rogério Rosso. Que eu tenho certeza que vem imbuído para fazer uma boa reforma na situação emergencial que nós vivenciamos. Agora precisa ter ações práticas e bem rápidas. Bem rápidas. Nós aqui, todo mundo sabe da minha forma de atuar. Não vou mudar, porque tem um novo governo, por este ou aquele interesse subalterno, não. Vou continuar com o mesmo apoio crítico. Não vou deixar de votar nenhum projeto aqui. Quem sou eu para deixar de votar? Até porque eu fui eleito para isso. Do mesmo jeitinho. Minhas brigas que eu tive com o governador Arruda, brigas sérias, mas nunca deixei de votar um projeto e vou continuar assim. Só que eu acho que é preciso priorizar as coisas. E não há muita coisa para priorizar, não. São poucas coisas. A saúde, ou as ações de saúde estariam a merecer, a meu sentir, uma ação imediata. Mas não é ação imediata de mídia, não. É ação efetiva. Remédio nas farmácias. Atendimento nos postos de saúde, que não há mais. Quando eu digo não há mais, é porque se gasta 2 meses para fazer uma consulta. Isso é natural pelo crescimento. É preciso encontrar uma forma de fazer e de modificar. O doutor Charles eu até me surpreendi quando eu li, não sei onde, mas foi ontem, que o doutor Charles vai indicar o secretário de saúde, ou pode indicar. Me surpreendeu porque o que me consta é que o doutor Joaquim teria, não sei se é verdade, sido indicado por ele, que, aliás, tem feito um bom trabalho nas limitações que tem. Mas antes de pensar num secretário de saúde, que pouco pode fazer, tem que pensar no final da linha, no atendimento. Já passou a época dos hospitais de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga não ter um médico de plantão. Isso não. Porque o cidadão, o eleitor que nos trouxe para cá vai nos cobrar. Agora já. Aliás, já cobra. Então eu queria desejar
a nova coalizão de governo, PT, PMDB, ou PMDB, PT. Boa sorte. E queria dizer que estive hoje no Departamento de Polícias Especializadas, participando de uma sessão solene em homenagem aos policiais civis do Distrito Federal, porque sou delegado e tive a honra, Deus e o destino quis que eu dirigisse aquela casa. E ali senti no semblante dos policiais que ali estavam uma autoestima elevada. Os homenageados principalmente. E ali foi dito pelo deputado federal Laerte Bessa que espera do novo governador, e aí eu estou repetindo o que ele disse. Ele se referiu ao deputado Filipelli, que não politize a segurança. A experiência de politizar a segurança pública é muito ruim. Os exemplos... E é preciso que a polícia, que o amigo aqui, que esta casa, mandou um projeto para cá com o governador Roriz em 94, deu autonomia administrativa e financeira a ela, para isso, para não ficar sujeita a inferência nenhuma. Atividade, o diretor pode até ser um agente político. Agora, ele não pode fazer política na atividade fim da Polícia Judiciária. Cansei de receber o deputado Chico Leite, hoje futuro senador, no meu gabinete, promotor de justiça, exatamente para a gente não deixar nenhuma influência, nenhuma. Instaurei alguns inquéritos de possível envolvimento de parlamentares da época, recebi. Eu estou numa requisição aqui. Não, mas não, pelo amor de Deus. Olha, eu recebi uma requisição para fazer. E vou fazê-lo, e fiz. Até porque é a melhor defesa. Todos foram arquivados sem problema nenhum. Então a gente espera também que eles não politizem a atividade policial, na essência. Dito isso, senhor presidente, eu vou parabenizar todos os policiais civis, todo brasiliense que aqui está, seja por adoção ou por nascimento, que vale a pena, como disse o deputado Regufe aqui, em outras linhas, vale a pena morar em Brasília. Vale muito. Sou piauiense de nascimento, nordestino, portanto, mas minha cidade de adoção é aqui. Não serei eu que vou tentar fazer com que esta ou aquela ação de governo não dê certo. Absolutamente. Tem que dar certo. E vai dar certo, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Bem, não vai não, né? Deputado Rony Nemer pediu uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer, ontem, sábado, eu estava conversando com o deputado Milton Barbosa, exatamente sobre esse tema que o deputado Milton Barbosa abordou. Quando ele diz do deputado Filipelli não politizar a área de segurança, eu acho que não é só o deputado Filipelli. Acho que nenhum governo devia fazer isso, nem na área de segurança, nem na área de educação, na área da saúde. Eu acho que deveriam ser técnicos, concursados, que estejam lá para trabalhar. Agora, não é agora que se fizer, que está fazendo, não. Sempre houve. Eu já tive delegado lá no Recanto da Zema fazendo reunião política dentro de delegacia. Tem comandante de corpo de bombeiro fazendo reunião para candidato dentro de corpo de bombeiro. Então, a gente tem que ser muito franco, entender que a política partidária não é salutar, e nós concordamos com isso no sábado, nós conversamos aqui, o deputado Milton Barbosa, só que vinham fazendo também, várias outras pessoas fazendo. E tenho a certeza que essa não será a ótica do governador Rogério Rosso. Acredito que
O que nós buscamos, e eu falo em nome do PMDB também, não sou o líder, a líder é a deputada Euridice Brito, como ela está ali no cafezinho, mas eu entendo que o que está se buscando é fazer um governo técnico, um governo de política com P maiúsculo, um governo sem crítica aos demais, não estou querendo dizer que os outros não faziam, mas acho que não é hora dos órgãos públicos estarem se prestando a angariar votos para partido A, B ou C. O que as instituições têm que ser maiores que as pessoas. Uma delegacia tem que ser maior que seu delegado-chefe. Um corpo de bombeiro, e assim serve um quartel da Polícia Militar, um posto de saúde. Efetivamente, não dá para ir para posto de saúde e ver que não tem policial, não tem médico, centros de saúde, hospitais. Agora, eu acredito que é um desafio de todos nós, dessa casa, independente de quem votou, quem não votou, no governador Rogério Rosso. Eu acho que é uma busca de alento e de esperança para a população do Distrito Federal como um todo. Não acredito que o deputado Filipelli é quem vai conduzir o governo. Eu acho que o governador Rogério Rosso é uma pessoa que tem porte, tem postura, tem capacidade, é dinâmico, arrojado, é uma pessoa que tem a capacidade para estar no cargo que está. A vice-governadora Ivelisse Long, é lógico que haverá uma participação do PMDB, como de vários outros partidos, e de várias outras pessoas que, de repente, nem deram seu voto ao governador Rogério Rosso. O mais importante é que nós todos entendamos que realmente não tem que politizar, mas não é só a segurança pública, não. Nem a educação, nem a saúde. Nós temos que fazer a política com P maiúsculo, atendendo aquele cidadão que, quando vai ao hospital, vai porque precisa, não é porque ele está à toa em casa. Quando uma mãe vai pedir uma vaga para um filho, é porque ela quer que o filho cresça, que é através da educação que se torna cidadão, se torna mais gente. E quando vai-se a uma delegacia, efetivamente não é em busca de acordo político ou de amparo político, é para pedir um apoio de segurança pública, que é o dever do Estado. Então, deputado Milton Barbosa, eu tenho certeza, e queria dizer a Vossa Excelência que na parte de obra, eu não sei qual vai ser a decisão, quem se vai ficar, o que estava, se vai mudar, quem é que vai, mas eu acho que nós precisamos dar continuidade a todas as obras que estão aí, algumas devagar, outras paradas, que estão complicando o cotidiano das pessoas, em todo lugar, no trânsito, mas principalmente aquelas obras pequenas que Vossa Excelência mesmo declinou aqui, que são pequenas no tamanho, mas que representam conforto no cotidiano das famílias, que às vezes é uma boca de lobo que falta numa casa que é inundada com a água da chuva. Então, eu acredito que nós teremos condição, o meu partido, o PMDB, junto com todos os outros partidos, nós teremos efetivamente, como nesses 8 meses, mostrar muito serviço, assim como o governo anterior mostrou, assim como os outros governos anteriores mostraram. Agora, dizer que não vai errar é difícil, porque todo mundo tem qualidades e defeitos, uns mais qualidades e menos defeito, outros mais defeito e menos qualidade. Mas todos, eu trabalhei no governo Roriz, nos 2 governos, tenho o maior orgulho de dizer isso, porque foram governos proativos, governos que trabalharam, e no último governo Roriz, no primeiro fui administrador, no segundo fui secretário de obras, juntamente com o Filipelli, coordenando todas as ações na agência, e no governo Arruda, fui chefe da agência de fiscalização e presidente da Brasília Tour, e não tenho vergonha, muito pelo contrário, governos que acertaram em muitas coisas. Tiveram equívocos, mas eu acho que é sempre andar para frente, quem ganha com isso é a população do Distrito Federal. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Ou não, deputado Milton O deputado Rony, que pela colocação que fez, não é problema meu, mas ele daria um bom líder de governo, né? E falou como tal. Ele concorda, só não concordo com ele quando ele dá a entender que eu fiz uma crítica. Não fiz. Absolutamente, eu estou dando constatação. Estou falando sobre fatos. Sobre fatos. Se Vossa Excelência me apresentar um contra-argumento, aquilo que eu disse aqui, que não é verdade sim. Ainda fiz uma observação. Não estou me referindo em determinados momentos a esse governo, não. Eu estou falando sobre fatos. Por quê? É preciso explicar para a população lá de Sol Nascente, lá do Pôr do Sol. Deputado Paulo Roriz, não sei por que a sua licitação saiu lá do Porto Rico. E outras áreas que têm
quase 500 milhões de reais, mas saiu antes da... Por que que o dinheiro está aí e não faz? Por quê? E quando a gente vai falar, os caras acham ruim. Quando eu solicito um contrato para verificar, um termo de ajustamento técnico, acham ruim. Eu pedi, mandei para lá agora um pedido, requisitando aí contrato da GHF e outro das patrulhas moto mecanizadas. O mundo caiu. Para que você quer isso? Para que a provocação? Não é público? Eu fiz antes. Fiz antes. E vou continuar fazendo. Sem dúvida alguma. Agora, isso não dá nenhum direito de entender que eu estou aqui jogando pedra em A, B ou C. Eu citei exemplos dos governos anteriores todos, que também obraram da mesma forma. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Cidades A em que o delegado é do administrador, é do deputado. Vossa Excelência mesma vez me fez uma observação sobre isso. Tá? Fez. Olha, eu tenho a memória de elefante, vou lhe dizer o que foi. Tem gente, tem administrador, tem deputado que não aceita que um determinado delegado vá para lá. Eu já ouvi coisas aqui, em 2007, um amigo meu, aqui dentro, está nessa sala, disse, ou o delegado está ou eu. Não é assim. Não é. Não estou falando de você, amigo. Eu digo, não é assim, não vá com esse discurso, porque você não vai conseguir. Porque o diretor não vai abrir mão da autonomia dele. Depois se acertaram, ficou tudo certo. Então, o que não pode, o pároco é do administrador, também do deputado, e assim vai. O comandante da unidade militar, tem um aí que mandou o carro lá na minha tenda, no pôr do sol, e outro lá na Santa Maria, para verificar o que eu estava fazendo. Entendeu? Para verificar o que eu estava fazendo. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, deputado. Eu me inscrevi para fazer uso da palavra. Estou vendo que hoje está conduzindo um debate da mesa no plenário. Eu acho que o deputado Milton Barbosa, eu devo sinal pedir que não fosse... está. Seu nome não está. Não anotaram. Deputado, vamos botar. Deputado Benedito Domingos. O deputado Barbosa fez uso da palavra, vem e continua esse debate em detrimento de outras pessoas. Ué. É questão de ordem. Deputado Benedito Domingos. O senhor quer fazer a questão de ordem? Não, Por alguma... eu, inclusive, presidente, O senhor quer, chefe, fazer a questão de inclusive, ordem? vou fazer uma questão de ordem para o deputado Milton. Pois não. Se Pois você não, se deputado permitir. Chico Leite. Como não se permitia, meu presidente, na fala dos parlamentares, no expediente, o à parte, então eu precisei aguardar o bem lavrado discurso do deputado Milton Barbosa, com o respeito que tenho a ele, para fazer, em forma de questão de ordem, indagar-lhe. Vossa Excelência, com a permissão do presidente Raimundo Ribeiro, se Vossa Excelência me permitir, indagado o deputado Milton Barbosa, eu ouvi atentamente grande parte do discurso de Vossa Excelência, e preocupei-me com um dos itens. Não há problema que em política se façam debates, entendimentos, e que tudo seja transparente. Eu não gosto de acontecer, quando as coisas ocorrem, quando se fala uma coisa e diz outra, né? É quando há troca de personalidade, porque antes da visão ideológica tem que vir o caráter. Se não vier, não serve para nada. Né? O sujeito não serve para ser ser humano, não servirá muito menos para gerenciar alguma coisa ou para se posicionar sobre algo. Mas eu queria perguntar, em determinado momento, Vossa Excelência me permita, se eu ouvi bem, em determinado momento, Vossa Excelência disse que me parece que um deputado do PT, ou um prócer do PT, não sei bem, referiu-se a alguém ali no canto do PMDB, não sei se foi ao deputado federal Tadeu Filipelli, dizendo que tinha interesse em determinada área. Isso preocupou-me imensamente, porque essa não deve ser a forma do PT fazer política, na minha crença. Eu queria que Vossa Excelência, se pudesse, declinasse o nome desse prócer. Se o meu presidente Raimundo Ribeiro me permitir, em forma de questão de ordem, eu estou usando uma tática regimental para poder fazer a indagação. Perfeito. Deputado Chico Leite, é a mais absoluta verdade o que eu lhe disse. Só que como interesse eu aprendi, Vossa Excelência também, na faculdade, principalmente nas aulas de Teoria Geral do Processo, que interesse é estar
entre a necessidade e o bem da vida, interesse, né? Eu não sei qual é o interesse que ele tem. Se é na administração, se é em algum ponto de seu território. Então, por isso, eu não vou lhe dizer o nome do deputado. Só por isso. Se ele tivesse dito, ó, eu quero a administração tal, ele diria. Me perdoe. Tá certo, eu não posso, claro, é evidente que não posso impor qualquer obrigação à sua excelência. Agora, quer dizer que, do ponto de vista do ideário, eu defendo que o PT trabalhe sobre causas e não sobre cargos. Quero fazer o registro. Ok, eu queria comunicar ao deputado Benedito Domingos que o nome dele não estava aqui inscrito, mas coloquei, né, e gostaria apenas de confirmar se ele fará uso da palavra. Aliás, pela ordem, nós temos aqui, após a conclusão do deputado Milton Barbosa, estava inscrito aqui o deputado Rádio Massuri, mas ele já declinou, né? O Wilson Lima também, e o deputado Benedito Domingos. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer uso, para que a gente possa, então, seguir. Deputado Rogério Ulisses. Ok. Então, deputado. Senhor presidente Raimundo Ribeiro, deputada Jaqueline Roriz, deputado Milton Barbosa, que compõem a mesa nesse momento, eu, como de costume, eu me sento à frente da tribuna e eu sempre presto muita atenção a todos os pronunciamentos que aqui são feitos. Eu percebo que, às vezes, até eu sou o único que está prestando atenção. A maioria das vezes os colegas estão conversando, mas eu tento, me esforço muito para ficar atento aos pronunciamentos, até em respeito à opinião e ao momento de cada parlamentar. E quero dizer que, prestando atenção até esse momento, eu digo que estou extremamente feliz. Feliz porque nós voltamos a debater a cidade. Ora, na véspera do aniversário de 50 anos de Brasília, o poder legislativo local, a representatividade popular dessa cidade democraticamente instituída, para debater a cidade, para colocar as suas divergências, para colocar posicionamentos e pensamentos diferentes, plurais, como é a nossa cidade. Uma cidade plural, uma cidade diferente. Essa diferença se constitui nos diferentes partidos políticos que estão legalmente constituídos para exercer a atividade política. E é natural que, numa eleição democrática, com um colégio eleitoral tão pequeno, de 24 parlamentares, a dinâmica do processo seja uma dinâmica extremamente difícil. Agora, se ao fim da dinâmica desse processo, com o governador eleito de forma indireta, nós estamos aqui debatendo, isso é muito bom, porque significa que o Poder Legislativo vai fiscalizar as ações desse novo governo, criticar os erros que esse novo governo possa vir a cometer e fazer com isso que o governo erre menos. Agora, uma coisa nós podemos questionar, foi um processo legal, foi um processo limpo, aberto, indefinido até a última hora. Ora, no meio do processo eleitoral, aonde os candidatos faziam aqui a sua campanha, eu fui convidado com muita educação pelo deputado Milton Barbosa, meu amigo, e pelo deputado Paulo Roriz, a quem respeito demais, a tentar fazer uma composição no gabinete dele. E lá compareci com total respeito e integridade e debati e dialoguei com total isenção. Às vésperas, a poucos minutos do voto. Todo mundo acompanhou, e a própria imprensa noticiou, o quão dinâmico foi esse processo. Nós fomos ao limite da democracia. Ao limite da democracia.
porque a cidade estava no limite do questionamento da democracia. A intervenção é o limite do questionamento da democracia. Então eu estou feliz, porque na véspera do aniversário da cidade, nós voltamos à normalidade legislativa nessa cidade. Nós, a partir de agora, vamos ocupar essa tribuna, não é para convergir, é para divergir de forma inteligente, elegante, que é o que eu espero, seguindo o decoro parlamentar, de tal forma que o nosso debate seja maior do que os nossos interesses, que em algum momento podem ser contemplados nesse momento, ou talvez, nesse momento, serem contrariados. Se esse governo vai se recompor, e existir um outro governo que estava composto, é natural que nessa recomposição, você vai ter pessoas um pouco mais contempladas, partidos um pouco mais contemplados, técnicos valorizados e reconhecidos, e determinado grupo político talvez se sinta nesse momento preocupado, legitimamente incomodado. Agora, da minha parte, eu quero dizer a todos os parlamentares dessa casa, sempre que eu tiver a oportunidade de ocupar essa tribuna, participar de algum debate no cafezinho ou no gabinete, como foi no caso do meu amigo e deputado Milton Barbosa, será de forma altiva. E como o aniversário da cidade é amanhã, o que eu quero dizer é o seguinte: com essa eleição indireta, democrática, transparente, com voto aberto, eu acho que Brasília começa a reencontrar a possibilidade de terminar o ano com grande parte dessas obras concluídas. Nós precisamos voltar à normalidade institucional. O debate no Poder Legislativo significa normalidade institucional. Se nós aqui não tivermos divergência, tem alguma coisa anormal. A partir do momento que nós começamos a divergir, começamos a discutir, começamos a brigar, e por isso que existe um regimento para nortear e balizar esse debate, para que a gente não se estapeie aqui dentro. A partir desse momento significa, deputado Raimundo, normalidade institucional no poder legislativo local. Isso é bom para Brasília. Isso é bom para o poder executivo. E é bom que o poder judiciário entenda isso. Perceba o que está acontecendo. Para parar de questionar de forma simplista, equivocada. Eu acho que tem pessoas do Poder Judiciário, que me desculpe a franqueza, mas quando abre a geladeira de casa, tem vontade de dar entrevista, porque a luz aparece quando abre a geladeira à noite de casa. Porque parece ser sedutor estar na televisão sistematicamente falando alguns absurdos, ou colocando todo mundo sob suspeita. E me desculpem, é isso que o Procurador-Geral da República está fazendo, e continua fazendo. Deputado Rogério Elias. Desculpa a crítica, mas eu acho assim, ele é daqueles que quando abre a geladeira à noite, tem vontade de dar entrevista. Pois não, deputado Raimundo Ribeiro. É só, acho que até um esclarecimento para poder ajudar um pouco aí. Me parece que Vossa Excelência não está se referindo ao Poder Judiciário, e sim a um representante do Ministério Público, é isso? Eu, apesar de não ter a parte, deputado Raimundo Ribeiro, mas eu estou me posicionando contra todas as pessoas que, nesse momento, até de maneira oportunista, aproveitam a fragilidade política do Distrito Federal para fazer questionamentos institucionais. E, nesse momento, a prova é que as nossas instituições democráticas estão restabelecidas. O equilíbrio e a independência entre os poderes está restabelecido. A harmonia e a independência está clara, está nítida. Ora, todos os depoimentos, todos os pronunciamentos que me antecederam foram extremamente críticos. E isso é bom. Isso é bom para a cidade, é isso que eu quero dizer. E a minha crítica, ela se dirige nesse momento diretamente ao senhor Gurgel, que tem sedução pela mídia. Tem sedução. E grande parte dos seus posicionamentos são midiáticos. São posicionamentos até oportunistas, dependendo do momento de fragilidade que se coloca a questão. Para concluir, eu sei que eu extrapolei meu tempo, senhor presidente, o senhor não me disciplinou e eu sou um pouco disciplinado na fala.
Eu só queria concluir a minha fala parabenizando Brasília pelos seus 50 anos. Eu sou filho de Brasília, moro há 35 anos, nasci em 1974, 16 de dezembro de 1974. Moro há 29 anos numa cidade que era conhecida, foi oriunda da Fazenda Papuda, durante um certo tempo foi chamada de Papuda, depois virou Agrovila São Sebastião e a cidade de São Sebastião. E eu tenho uma visão diferente, muitas vezes, de quem foi criado no Lago Sul, de quem foi criado no Plano Piloto, de quem questiona preconceituosamente, tem preconceito com a cidade satélite do Distrito Federal. Eu não tenho vergonha de morar em cidade satélite, de ter passado a minha infância na cidade satélite, de ter passado a minha adolescência na cidade satélite, que já foi chamada de invasão, que dizem que acabou com a natureza, mas se não fosse aquela cidade satélite, eu não teria onde morar. Brasília tem que deixar de ter preconceito com São Sebastião, com Samambaia, com Paranoá, com Riacho Fundo, com Recanto das Emas. Brasília não pode ser a ilha da fantasia do Plano Piloto, do Lago Sul, do Parkway, do Sudoeste. Se nós não tivermos a coragem de assumir Brasília com as suas diferenças e a sua pluralidade, nós vamos continuar fazendo um monte de discurso bonito pela preservação da cidade e vamos preservar a cidade e condenar as pessoas. Porque é isso que muitas vezes eu escuto. Parece que é crime morar em cidade satélite em Brasília. Você já nasce culpado, porque parece que você nasceu em um projeto de cidade em que ela não pode atender os filhos de Brasília. Às vezes, eu vejo algum discurso quando fala assim, mas está agredindo o Plano Piloto. Está agredindo mesmo. Está agredindo porque eu sou filho de Brasília e não nasci no Plano Piloto. E se fosse só o Plano Piloto, não teria um lugar para eu morar nessa cidade. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser É por isso que existe tanto preconceito. É muito preconceito que existe arraigado no projeto original de Brasília. Porque os pobres que vieram construir Brasília sempre foram colocados fora do avião. Nunca estiveram dentro do avião. Ficaram na Cidade Livre um tempo, que depois virou Bandeirante. Depois o Bandeirante virou elite. Onde é que estão os pobres que moravam no Bandeirante? Foram sendo empurrados para as periferias da cidade. Mas eu tenho orgulho de dizer para vocês que se nós fizermos justiça orçamentária nessa cidade e melhorarmos os orçamentos das cidades mais carentes, a gente vai fazer justiça social. E os índices de violência, de criminalidade, vão diminuir bastante nessa cidade. Desculpe por ter extrapolado o tempo, mas fico feliz por termos voltado à normalidade institucional dessa cidade para um debate franco, aberto, respeitoso e verdadeiro. Quando for nesse nível, contem comigo. Quando o nível baixar, eu tenho dificuldade de participar. Muito obrigado, senhor presidente. Você pediu uma questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, deputada Jaqueline Roriz. Igualmente, o deputado Rogério Ulisses, escutei atentamente o seu debate. E, deputado Rogério Ulisses, quando o senhor diz que morar fora do Plano Piloto as pessoas são discriminadas, concordo com o senhor. Concordo com o senhor que muitos criticam Brasília por causa de um crescimento desordenado. Quando eu vou a São Paulo, quando eu vou ao Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de visitar várias daquelas favelas. Inclusive, fui na última, ano passado, quando eu visitei a favela da Rocinha, levada por uma pessoa de uma escola de samba, eu pude ver a realidade de que realmente é morar no lugar que não tem condições. E fico imaginando se Brasília não tivesse Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Varjão, Paranoá, hoje até mesmo Estrutural e São Sebastião. Muito criticado. Diziam até que não existia planos ocupacionais para Brasília. Mas quem visita uma samambaia e visita uma favela sabe bastante a diferença do que é ser organizado para isso. E não adianta vir criticar o governo passado. O melhor índice de desenvolvimento humano que se existiu nessa cidade foram depois que essas cidades foram criadas, com condições humanas, com água,
com esgoto, com escolas, com postos de saúde, com delegacias. Eu fico imaginando quando criticam, quando criaram essas cidades, como é que estaria hoje a favela aqui do CEUB? Se ela não tivesse sido retirada, se aquelas pessoas continuassem vivendo daquela forma indigna, só para morar dentro do plano piloto. Foram retiradas com muita dignidade. Eu não sei se o senhor já viu algum filme dessa mudança. As pessoas recebiam números dos seus pertences e entravam dentro de um caminhãozinho. Então, esse tão criticado, esses famosos assentamentos, hoje são cidades invejadas por qualquer cidade que nós visitamos hoje, nos lugares do país. Inclusive, já falei de São Sebastião. Então, quando eu escutei o discurso do deputado Chico Leite, onde ele criticava das formas que foram feitas esses assentamentos, não diretamente do assentamento, a urbanização, esqueceu-se de dizer que precisou de muita coragem para se criar um assentamento. Muitos processos foram julgados nesta época. Então, eu acho que realmente o debate é salutar e Brasília não existiria se não fosse essas cidades. O plano piloto, que é tão comentado pela sua preservação, não estaria absolutamente preservado. Mas essas pessoas todas que hoje têm dignidade, moram nas suas casas, estariam todas aqui no plano piloto, morando em suas asas. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Raimundo Ribeiro. Comunicado de parlamentares. Vossa Excelência fica tão elegante ali. Acho melhor. Inclusive, sua assessoria. Presidente, colegas presentes, todos os presentes aqui, eu não poderia, hoje, 20 de abril, prestes a viver os 50 anos da nossa cidade, deixar de estar aqui para prestar uma homenagem a Brasília. Brasília que muita gente fala e pouca gente conhece. Eu me orgulho muito de conhecer essa cidade. Cheguei aqui em 1967, vindo lá do Piauí. Não do Canto do Buriti, subúrbio de Piracuruca, mas vindo, né, lá do Piauí. E aqui, quando cheguei, realmente Brasília era o sonho de todos os brasileiros. Quando cheguei nessa cidade, você podia andar tranquilamente, você podia ir até para o Eixão, contar o número de carros que passavam. Eram poucos. Tinha uma faixa presidencial ali. E aqui eu comecei a trabalhar cedo, fui entregar telegramas no correio e tive o privilégio, assim, de conhecer a filosofia que foi implantada para a construção da cidade. Foi aqui que eu aprendi que cada bloco K de cada superquadra fica na mesma posição. Foi assim que eu conheci também o Guará, quando surgiu em 1968, né, através do mutirão, e várias outras cidades. Mas Brasília, como qualquer capital da esperança, ela começou a receber as pessoas. E gente vindo de todas as partes do país. Eu, inclusive, vindo do Piauí. Muitos do Rio de Janeiro, outros do Rio Grande do Sul, outros do Paraná, outros do Maranhão, Bahia, Ceará, enfim, de todos os lugares. E essa cidade generosa recebendo todo mundo. E essa cidade generosa admitindo que as pessoas participassem do seu processo de construção. Evidentemente que Brasília, prestes a completar 50 anos, ela tem uma série de problemas. Problemas de cidade grande. Hoje, praticamente, 4 milhões de pessoas passam pela nossa cidade diariamente, porque o entorno que nasceu para nos proteger, hoje, na verdade, existe para abrir mais ainda a nossa cidade. O entorno que
traz também boa parte das pessoas para utilizar o sistema de saúde. E, para aqueles que não sabem, a ninguém é dado o direito de recusar o paciente. Aliás, é até uma ironia chamar o usuário da saúde de paciente. Ele é muito mais do que paciente, né? Mas é esse o apelido que se deu àquele que procura saúde, como se dá também o apelido de contribuinte para aquele que paga tributos, né? Enfim, são as situações que as normas sociais impõem. Mas aí Brasília cresce, hoje nós temos aí uma população enorme e amanhã estaremos comemorando 50 anos de vida. Eu lhe digo que Brasília realmente enfrenta algumas dificuldades com relação à questão do seu ordenamento, com relação à saúde que não é a desejável, mas não se pode negar também que e aqui eu já ouvi vários discursos, né, diziam que a saúde do Distrito Federal está na UTI, é verdade. E a saúde do Brasil está no cemitério. Essa está arrasada. Tanto é assim que as pessoas vêm de todos os lugares para utilizar o sistema de saúde precário que nós temos. Sistema educacional, enfim. Nós não poderíamos era deixar de render homenagens àqueles que realmente tiveram a coragem de construir essa cidade. Então, Brasília está de parabéns. É uma cidade linda, sintetiza o nosso país. Brasília é generosa, como o povo brasileiro. Brasília recebe a todos de braços abertos. E, graças a Deus, não existem limitações legais para que as pessoas possam vir para a nossa cidade. Porque a própria Constituição estabelece uma cláusula que permite que as pessoas possam ainda transitar livremente em todo o território nacional, incluindo o Brasil. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui a satisfação de dizer que, tendo nascido no Piauí, aqui, na verdade, é a minha casa. Brasília, tenho muito orgulho de morar em Brasília há mais de 40 anos. Mas eu gostaria também de aproveitar, presidente, para desejar boa sorte ao novo governo que tomou posse ontem. Novo governo, governador Rogério Rosso, vice-governadora Ivelisse Long, ambos pessoas já comprovadamente competentes, pessoas que podem e que conhecem a máquina administrativa e que podem prestar um serviço à nossa cidade. Mas nós gostaríamos de lembrar algumas situações. Em primeiro lugar, é que todos nós sabemos que este governo é um governo tampão, é um governo de 8 meses, e é um governo que, exatamente por ser um governo de 8 meses, só pode estar preocupado em governar. Tem que dedicar as 24 horas do dia para governar a cidade com toda a isenção necessária. Não se pode, neste momento, ficar entrando em brigas menores, que neste momento podem até se caracterizar como mesquinhas. Brigas partidárias, brigas de cargos, essas coisas